Seja bem-vindo ao canal e hoje estamos com a presença do evangelista Vitor. Vou deixar que ele apresenta quem é o evangelista Vitor, para que as pessoas saibam quem é e que possa se beneficiar de toda a sabedoria que Deus tem dado a ele proporcionado. Graça e paz, evangelista Marcos, que privilégio o conhecer. Sei que é um servo de Deus que está na Europa. A Europa necessita verdadeiramente de servos de excelência. Bom, eu sou uma pessoa extremamente simples, sou o Vítor, evangelista Vítor, amo a Deus acima de todas as coisas, curado, restabelecido, renovado por Deus, numa altura da minha vida onde havia uma procura muito grande. E sou alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. Não vejo a minha vida sem Deus e a forma de o servir e de lhe agradecer é servir com gratidão, com excelência. Eu acredito que nós temos um Deus que é Pai de excelência em todas as áreas. Então fica um contrassenso nós não queremos ter excelência quando Deus e a Trindade é uma Trindade de excelência. Não é? Então, não vejo a minha vida sem o servir. Sou esposo, sou pai, sou amigo de amigos verdadeiros e genuínos, e uma pessoa que ama o Evangelho e que gosta de ministrar a palavra de Deus como um ensinamento. Como pessoalmente busco muito a palavra de Deus, quando Deus nos dá, não dá para nós retermos. Nada na nossa vida Deus nos dá para nós retermos. Então quando Deus dá, eu gosto de partilhar, e Deus tem sido fiel e acima de tudo misericordioso e com paixão pela minha vida, ao ponto de poder ser uma bênção, mas acima de tudo, de ser muito abençoado em servir ao Senhor. Amém. E hoje o nosso tema é falando da excelência de servir no reino de Deus. E lá em Efésios capítulo 4, o versículo Efésios 4, versículo 11 e 12, fala que Deus chamou uns para profeta, outros para uns para apóstolo, outros para profeta, evangelista, pastores e mestre. E vamos estar falando a respeito disso hoje. E como é que o irmão define esses papéis para que as pessoas possam entender o chamado de Deus, para que a gente possa servir com excelência. E o que nos impede de servir verdadeiramente aquilo a qual fomos chamados. Porque a palavra do Senhor diz que quem pede, recebe. E muitas vezes pedimos ao Senhor e nos achamos impossibilitados ou incapazes de servir, porque olhamos pela ótica humana, que nem sempre, pela ótica humana, quando olho para uma pessoa, a pessoa acha que ela tem um chamado ou não para executar. Mas aí quando a gente olha pela ótica de Deus, a gente vê pelos discípulos de Jesus, quando Jesus chamou os discípulos, pelo RH, humanamente aqui na Terra, nenhuma empresa contrataria os discípulos de Jesus, porque a maioria estava fora do contexto, né? Fora da aptidão. Mas Jesus, ele fala que ele não olha segundo a aparência, mas o que está no coração. Então, para muitos, às vezes, fala assim, olha, eu não acho que aquela pessoa tem um chamado para executar tal coisa, mas vamos deixar passar, vamos escolher outra pessoa que se encaixe, ou que possa ser moldado, né? Que tenha agilidade e tenha motivo para se expressar. Mas Deus vê diferente. E como é que o evangelista vê nesse sentido? O que nos impede, o que nos amarra de executar aquilo a qual pedimos a Deus e Deus nos concedeu, e quando Deus nos concede, muitas das vezes a gente fica retraído ou paralisado, né? Bom, a pergunta do evangelista é uma excelente pergunta. Bom, os 5 dons do ministério são dons que Deus atribui para que o ministério possa ser efetuado com excelência. Aliás, deixe-me saudar o título desta live, que é Servindo com Excelência. Deus derramou os 5 dons do ministério para que a igreja seja completa. Aliás, nós observamos muitas vezes, eu acho, às vezes deixa-me a pensar, quando nós falamos em igrejas proféticas, igrejas apostólicas, porque ao fim e ao cabo os 5 dons do ministério juntos traz muitas vezes o conhecimento e a profundidade de Deus.
Bom, apóstolos são aqueles que são enviados muitas vezes para abrir igrejas e serem pastores de pastores. Eu pelo menos o vejo assim. Sei que bispo é um pastor de pastores, mas um apóstolo é alguém com chamado de abrir caminho para que muitas vezes as igrejas sejam restabelecidas. Evangelistas muitas vezes são aquelas pessoas levantadas porque o evangelho arde no seu coração, para que possa comunicar o próprio evangelho com poder, com sinais que acompanham esse próprio chamado. Profeta também é uma bênção, porque verdadeiramente um profeta é alguém que traz a palavra de Deus revelada para o corpo de Cristo no momento certo. A igreja sem mestres também não se edifica, porque Deus dá um dom sobrenatural de excelência a quem ensina a profundidade da palavra de Deus. Então nós vemos que esses 5 dons do ministério são extremamente importantes para que a igreja se torne completa. Sobre a outra questão que o evangelista fala e que é interessante, sim, uma empresa não contrataria os discípulos de Cristo, mas Jesus nos dá um ensinamento muito profundo e que às vezes nós tentamos e muitas vezes até nos esquecemos que esse ensinamento é para nós levarmos à letra. Jesus não chama habilitados, Jesus habilita o desabilitado. Aliás, a graça de Deus, o sobrenatural de Deus é muitas vezes visível quando daqueles que são improváveis, Deus os torna prováveis. Porquê? Porque tudo é dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então, nós entendemos que Jesus investiu tempo ensinando e discipulando para que, acima de tudo, houvesse uma transformação genuína no coração dos discípulos. Bom, é enorme a diferença dos discípulos que caminharam com Jesus para os discípulos que mais tarde se tornaram apóstolos. Juntamente com o mestre, eles puderam ser desafiados a uma vida de milagre e ver o sobrenatural em alguém que, cheio do Espírito Santo, trazia o reino de Deus com poder e glória. Aliás, nós somos chamados a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Nós somos servos de excelência quando buscamos o reino, quando buscamos que os princípios divinos sejam estabelecidos em todas as nações. Então, o investimento de tempo de Jesus nos discípulos fez com que eles fossem desafiados a uma mudança interior. Porquê? Porque ninguém dá aquilo que não tem. É interessante nós vermos Jesus quando foi transfigurado no monte e foi visto com Elias e com Moisés, 3 discípulos de grande intimidade, porque é interessante que Jesus tinha 12 discípulos, mas a Bíblia nos relata muitas vezes que havia 3 discípulos que experimentaram a intimidade do Mestre. Então nós vemos Tiago, Pedro e João neste monte da transfiguração, usufruindo dessa profundidade em Cristo. E a determinada altura Pedro, que era impetuoso, disse: Senhor, bom é estarmos aqui, não vamos sair mais daqui. O que nós queremos é o divino, o que nós queremos é o sobrenatural. É interessante que enquanto estes 3 discípulos estavam no monte da transfiguração e estavam a ver a glória revelada de Deus, por outro lado os outros discípulos estavam embaixo no monte e não conseguiam expulsar demónios de um simples homem, ao ponto de Jesus dizer: vocês não conseguem expulsar porque vocês são incrédulos. Então nós vemos que os dons do ministério que Deus dá é para que os dons possam ser buscados, desafiados também no nosso coração e usufruídos como algo sobrenatural de Deus. Quando nós vivemos na dependência de Deus, os dons do ministério, muitas vezes nós gostamos de títulos. Deus não se move em títulos. Deus nos revela os seus dons, mas Deus não se move em títulos. Eu não sou primeiramente evangelista e depois o Vítor. Eu sou o Vítor que, pela graça de Deus, sou evangelista. E nós muitas vezes, quando observamos e pautamos a nossa vida por títulos, nós perdemos a essência do mestre. Jesus nunca negou a ninguém quando alguém lhe chamava mestre. Jesus não disse: não digas isso, não digas, porque ele sabia, ele era um mestre.
mas o que pautava a vida dele não era apenas uma vida de quem era mestre, era uma vida de quem era cheio de Deus, tinha intimidade de Deus, buscava a vontade de Deus, o querer de Deus, e é isso que nos traz ensinamentos sobre a sua excelência. Pessoas improváveis, que Deus capacita e os leva muito mais além do que aquilo que pedem ou pensam, porque o seu poder opera em nós. Então, eu creio de todo o meu coração que esses dons do ministério que nos são dados para nós, em tudo o que fazemos, em tudo o que pensamos, em tudo o que dizemos, entendamos que Deus nos criou apenas com um objetivo: nós demonstrarmos e vivermos e sermos para o louvor da sua glória. Então, viver para a sua glória é o que nos capacita a ser servos de excelência. E quando o irmão falou, o evangelista falou a respeito de Pedro, e a gente sabe que Pedro, quando ainda era Simão, ele era considerado instável, imprevisível e impossível. Mas diante da grandeza e diante de Jesus Cristo, Jesus falou para ele: olha, a partir de hoje serás Pedro e contarei com você. E a gente vê que humanamente ele seria improvável de ser chamado, mas com todas as suas deficiências, Jesus vem e molda e ensina primeiro para que ele possa ver. E mesmo Pedro negando a Jesus, Jesus, quando ressuscita, fala: avisa aos meus discípulos e a Pedro especificamente, para poder ele não levar esse sentimento de culpa. E muitas das vezes nós nos achamos incapazes porque fomos chamados por Deus, e por alguma dificuldade ou por algum erro, assim como era de Pedro, que estava no caráter dele, ele achou que não poderia mais. Mas Jesus vem e fala para ele: olha, avisa Pedro que ele vai levar a igreja, vai ministrar a palavra do Senhor. E ele foi escolhido no dia de Pentecostes para poder falar com os irmãos, né? E muitas das vezes Satanás, por conta de rótulos do passado, Satanás nos aprisiona ou envia pessoas para que possa nos aprisionar, e muitas das vezes as pessoas levam mais em consideração o que Satanás está falando do que Jesus está falando. E fomos resgatados pelo sangue de Cristo, fomos comprados pelo sangue de Cristo. E Romanos 8 fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Quem poderá nos separar do amor de Deus? E Jesus fala assim: não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu. E nesse aspecto, como é que podemos romper para destravar esse? Porque a gente conhece muita gente que tem o chamado de Deus, mas por situações adversas permitiu que o inimigo o enclausurasse, deixasse preso, e não desenvolve aquilo que Deus pôs na vida dele. Como os talentos, né? Ele recebeu os talentos e guardou porque ficou com medo, porque achou que não estava capacitado. Uma das coisas que pode nos destravar, o irmão vai comentar a respeito disso, é a gente aceitar que fomos chamados por Deus, não porque somos merecedores, mas porque ele, como o irmão mesmo falou, é ele que nos capacita. Porque quando queremos levar pela nossa força, realmente não temos capacidade e não temos aptidão para dar continuidade, falta-nos força, né? Diga-me, eu amo a palavra de Deus e não é somente uma bússola, como é uma alegria a buscar. Mas eu faço uma pergunta antes de depois continuar. Diga-me um servo de Deus que tenha sido perfeito. Diga-me só um. Não conheço nenhum. Não tem. Isto para nós nos dá um respaldo seguinte: Deus não nos busca porque nós somos perfeitos. Pelo contrário. Não é? Moisés não era perfeito. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: mas Senhor, eu não sei falar. Mas quem sou eu? E Deus dizia: eu serei contigo. Não é o que tu és. É o ser contigo que é a chave do sucesso. A questão do apóstolo Paulo, um homem que escreveu praticamente mais de metade do Novo Testamento, tinha sido um assassino. Tinha sido alguém que no chamado de Cristo se revelou à sua vida quando ele ia perseguir cristãos para os matar. Era um assassino. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, era um touro enraivecido. Salomão terá sido um homem perfeito. Davi foi um homem perfeito. Não foi. Agora há uma coisa, nomeadamente Davi, há uma coisa que impacta o meu coração e que testifica no meu coração. Davi, depois de pecar, ainda que pecou tão feio, Deus continuava a dizer: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Então Deus olha para o mais íntimo do nosso coração, Ele conhece as verdades mais escondidas e conhece o que ninguém conhece.
Eu posso viver de uma aparência, eu posso achar que posso fazer com que os outros me conheçam, mas eu nunca posso esquecer que eu sou conhecido por Deus, e sou conhecido por Deus de uma maneira que nem eu próprio me conheço. Porquê é que muitas vezes as provações vêm à nossa vida? Para Deus conhecer a nossa fé? Não, jamais. Para nós nos conhecermos a nós próprios, a intenção do nosso coração. Deus muitas vezes permite, tal como o evangelista estava a dizer, Deus muitas vezes permite a ação do inimigo que anda ao nosso redor para nos querer tocar. Deus permite que ele ande ao nosso redor com circunstâncias para que nós cada vez mais o conheçamos em profundidade, mas para também nós nos conhecermos a nós próprios no mais íntimo do nosso coração e na sinceridade e numa busca para com Deus. Não existe na palavra de Deus homens que Deus tenha chamado por ser perfeito. O Espírito Santo traz aqui ao meu coração a vida de Moisés, 40 anos a ser tratado para ser edificado e ensinado para ser filho da filha de Faraó, para governar o próprio Egito. No entanto, aos 40 anos há um temor de Deus, há um Deus que se revela ao seu coração, e por amor para que o povo que estava a ser escravizado, ele que tinha tudo, olhou para quem não tinha nada e em auxílio dos seus irmãos mata um egípcio. Foi um erro que o levou a 40 anos do deserto. 40 anos, 40 é um ciclo perfeito. 40 anos a ser tratado por Deus, a ser moldado por Deus. 40 anos a ser edificado no Egito. 40 anos a ser edificado no mundo. 40 anos a ser edificado por Deus. 40 anos a ser tratado por Deus no deserto. Nós muitas vezes achamos que o deserto nos vai desanimar. Não. O deserto é um tempo de intimidade. Porque a intimidade é o bem mais precioso com Deus, que nós temos com Deus. O deserto é um momento de reflexão. O deserto é um momento que nos despimos de nós próprios. E Deus prepara esse deserto. Preparou com Moisés, preparou com o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, antes de aparecer a ministrar a poderosa palavra de Deus visível a toda a gente, ele teve 14 anos no deserto da Arábia. Ou seja, há um tempo que Deus não abdica, que é de nós nos conhecermos a nós próprios e de conhecermos a Ele. Servos de excelência são pessoas que se conhecem. Servos de excelência são pessoas que são tratadas por Deus. Servos de excelência são aqueles que sabem que não têm absolutamente nada e aquilo que têm é dado pela graça de Deus. Servos de excelência são pessoas que têm temor de Deus e sabem que não adianta fazer nada fora do propósito de Deus, porque não vai frutificar. Servos de excelência são pessoas que entendem que quando quebram princípios a vida não pode frutificar. Servos de excelência são pessoas de intimidade, de oração, de choro diante de Deus. Mas não é somente choro de tristeza por um momento que muitas vezes está a passar. É choro muitas vezes de alegria por ter esta comunhão e esta intimidade. Deus sempre disse: dá-me, filho meu, o teu coração. Nós necessitamos de entregar o nosso coração a Deus. E muitas vezes isso acontece, se nós olharmos para trás na nossa vida, muitas vezes o entregarmos o nosso coração de forma genuína ocorreram nos tempos mais delicados da nossa vida. Nos tempos em que nós muitas vezes nos sentimos sós, abandonados por toda a gente, que achamos que temos muitas vezes valor para toda a gente, e depois Deus nos prova que a nossa dependência deve ser dele, não é? Então, para correr com cavalos, nós não nos podemos cansar de andar a pé, nos diz a palavra de Deus. Então, esse momento de intimidade, esse momento de busca, nos vai revelar quem nós somos e, acima de tudo, vai revelar a nós, ao nosso coração, edifica a nossa fé, edifica a nossa consagração, o tempo que Deus trabalha e lida connosco. Deus sempre fez assim na palavra de Deus. Ele chamou quem quis ungir, ele chamou quem quis usar, mas sempre quem foi usado por Deus, entendeu, verdadeiramente usado por Deus, entendeu que a sua dependência vinha do amor de Deus para com a sua vida. Não existe personagens bíblicos perfeitos. E Deus nos prova e nos mostra exatamente isso para que nós entendamos que não é a nossa imperfeição
que nos impede muitas vezes de dar fruto no reino. É muitas vezes o não dar fruto significa não reconhecermos que Ele para nós é suficiente. Ele para nós é o Todo-Poderoso. Ele é tudo para nós. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, é a água viva. Cristo é a vida que nós necessitamos de ter. E deixa-me só pôr um entre aspas aqui, certamente o evangelista vai falar disso. Nós necessitamos, e o mundo necessita, não de meras palavras. O mundo necessita de ver que Cristo em nós é vida no nosso interior. E quando nós vivemos essa vida de Cristo, nós manifestamos essa vida de Cristo a toda a gente que está ao nosso redor e toda a gente que convive connosco. Termino dizendo, Deus nos chama imperfeitos e em Cristo nos torna perfeitos. Não existe servos de excelência que se sintam totalmente perfeitos para poder chegar perto de Deus e dizer, eu tenho estas habilidades. Aliás, deixe-me dizer-lhe que eu conheço muita gente que no mundo secular tinham muitas habilidades e que na igreja essas suas habilidades que tinham no mundo não funcionam. Porquê? Porque a excelência é dele, o bom aroma de Cristo é nós expressarmos aquilo que aprendemos com ele e somente aquilo que ele nos dá. Mateus 6, ele nos dá uma dica a respeito disso, porque quando o irmão comentou aí a respeito de queremos ser conhecidos, né? E a gente tem que ser conhecido primeiro de Deus, porque quando a gente dobra os nossos joelhos, Mateus 6 lá nos dá a direção, devemos buscar em Deus em secreto, para que a gente possa ser sustentado, para que a gente então possa. Porque primeiramente, porque tudo que é produzido pelo homem artificialmente, ele tem um tempo, tem um tempo determinado para finalizar. Mas o que é feito por Deus, projetado por Deus, pode até demorar para algumas pessoas, mas ele vai dar continuidade. Porque a preocupação de muita gente, quando me pergunta, é: você quer ministrar para quantas pessoas? Eu falei, isso é o que menos importa. O que importa é, porque não sou eu que produzo o efeito, posso falar, mas quem vai produzir o efeito é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo mesmo falou, olha, eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Jesus. E quando fala de alcançar as vidas, a única coisa que temos que nos colocar é a disposição de Deus para ministrar a palavra, mas quem vai convencer é o Espírito Santo a respeito de como as pessoas vão ser libertas. Porque a palavra de Deus diz que eu não tenho poder, mas no nome de Jesus eu tenho poder para dizer, olha, seja liberto no nome de Jesus, seja curado no nome de Jesus. Então, tudo que for atribuído a nós, primeiro vem de Deus. Somos só um recipiente, mas o que vai fazer o efeito é a essência, e a essência é Cristo, né? O azeite tem que derramar sobre as nossas vidas. E as pessoas falam a respeito disso. Inclusive, lá em Juízes, capítulo 6, o próprio Josué, quando foi chamado por Deus, ele se achou incapaz de levar, porque havia pessoas preparadas para aquilo ali. Ele falou, olha, não. Mas quando ele aceitou que Deus era na vida dele, as coisas começaram a fluir. E a gente vê que quando Deus leva para a batalha, por que Deus permitiu que os midianitas tomassem a vida dos israelitas? Por conta de pecado, desobediência, murmurações. E muitas das vezes em nossas vidas também, involuntariamente, a gente termina murmurando a respeito das coisas que Deus faz. E isso também às vezes pode nos atrasar, nos deter no caminho, e que aquilo que era para a gente chegar com mais tempo, demora um pouco mais, porque por conta de murmurações, né? E a palavra do Senhor diz que os escolhidos não foram poupados, imagine nós que fomos arraigados em Cristo, né? Que diz que a palavra do Senhor diz que as pessoas de 20 anos para cima, nenhuma sobreviveu, alcançou a promessa. Porque tem gente que diz que quem tem promessa não morre, mas não morre se for obediente. Porque a gente vê o caso dos israelitas, né? Pela desobediência deles, e eles viam a provisão de Deus, tanto do alimento, e até mesmo nessa contenção das preocupações, a própria palavra diz que o maná era diariamente, e não podia estocar, porque senão ele teria problema em estragar a comida. E é o que Deus traz para nós, que às vezes nos preocupamos com tantas coisas, mas a palavra do Senhor nos diz lá do maná,
Se Deus alimenta a erva do campo, as flores nascem e morrem, dá vida, e até os lírios dos campos se vestiram bem mais formoso do que o próprio rei Salomão, que foi o mais rico e sábio da terra, imagine a nós, né? E aí há umas implicações que a gente às vezes nos preocupa, e a palavra ela vai nos orientando, nos dando discernimento do que tem que ser feito para que alcançar. E aí, como disse lá em Juízes 6, estava ali o Josué e estava malhando o trigo no lagar. Ele estava no lugar certo, mas fazendo a coisa errada, né? Porque mas ele estava ali. Só que ele, por mais que ele tivesse se achando incapaz, mas ele deu prioridade à voz de Deus. E dando a prioridade à voz de Deus é o quê? Obedecendo. Ele falou, eu vou, se Deus está dizendo, eu vou. Então, não é pela nossa força, não é pela capacidade, mas é a ação do Espírito Santo derramando sobre as nossas vidas, para que possa convencer as pessoas a aceitarem a Cristo ou não. E uma das coisas que a gente, aí agora no caso, voltando para nós, o que devemos nos preocupar é de dar um bom testemunho, porque a palavra do Senhor diz que a gente está rodeado de uma nuvem de testemunha. E aquilo que Deus faz em nossas vidas, aí sim, porque não vai ser com palavras, mas vai ser com a ação do que Deus faz em nossas vidas, para que as pessoas possam dizer, não, realmente, se está mudando a vida dele, então pode mudar a minha também. Porque quando a gente tenta formatar um produto, e a mídia, ela é mestre nisso, de transformar não coisas verdadeiras em como se fosse, e aí as pessoas ficam um pouco frustradas porque falam assim, não, eu não estou conseguindo alcançar. Mas a palavra do Senhor diz que cada um tem o seu tempo, e Deus faz de forma diferente para que as pessoas consigam ver. Mas o mais importante é a gente estar diante de Deus buscando com os joelhos dobrados, porque para muitos no mundo secular, a vitória você tem que estar de pé e segundo seus conhecimentos. Mas para nós que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, sabemos que somos dependentes e as nossas batalhas são vencidas no joelho, nas orações, nas nossas implicações, pedindo a Deus para que possa nos fortalecer, para que o nome dele seja glorificado, não somente em termos de alcançar vidas, mas que realmente faça diferença, porque os dias estão se aproximando e a gente vê a quantidade de pessoas que para Cristo para elas não tem significado nenhum, de acordo com a nuvem de testemunha de maus testemunhos, né? E a palavra do Senhor diz que ai daquele que for pedra de tropeço para que outras pessoas não entrem no reino de Deus, porque ela não quer entrar e ainda impede as outras de entrarem também. E aí essas preocupações que a gente tem que ter, estar tendo uma vida diária em Cristo, para que a gente possa conseguir realmente viver uma vida de excelência, executar uma vida de excelência, não segundo os olhos dos homens, mas segundo a visão de Cristo, e esperar o tempo de Deus, porque a gente vê que Davi, mesmo ele tendo sido consagrado a rei, ele não tentou tirar Saul do reinado antes do tempo. Ele esperou, mesmo sendo consagrado, mesmo sendo perseguido, até de morte, e todas as vezes que ele teve a possibilidade de queimar ou eliminar Saul, ele não fez. Ele esperou o tempo de Deus acontecer. E é isso que nós temos que fazer também, esperar o tempo de Deus em nossas vidas, para que a gente faça da melhor forma possível e deixar que Deus haja, né? Não, e a palavra do Senhor diz que não é a nossa ira que vai operar a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é diferente da nossa, né? Deus olha completamente diferente. Sim, de tudo aquilo que o evangelista está a dizer e que eu concordo, tocou aí duas situações extremamente importantes. Primeiro, foi prometido ao povo que estava no Egito sob servidão entrar no descanso do Senhor. Então é interessante como 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, só 2 entraram no descanso do Senhor. Bom, se isso não nos leva a uma reflexão, nós somos imprudentes, para não dizer tolos, não é? Eu repito, 3 milhões de pessoas, só 2 entraram no descanso do Senhor, só 2 daquela geração entrou na terra prometida. Bom, porquê? Por causa da incredulidade. Porque a incredulidade é uma rejeição total à soberania de Deus e ao poder de Deus. Acima de tudo, à soberania de Deus. Depois, também mencionei outra coisa muito importante que Jesus nos diz no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, que nós não devemos andar ansiosos por aquilo que é o nosso amanhã,
Nós devemos apenas de fazer algo muito importante, buscarmos em primeiro lugar o seu reino, e aí às vezes é complicado quando nós queremos à nossa maneira, buscarmos a sua justiça, porque é a sua justiça que nos torna justos, não a nossa justiça. É o querer dele e não o nosso querer. Que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas, não diz algumas, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Não nos diz que serão dadas, serão acrescentadas. Então é necessário nós termos algo para que Cristo nos acrescente. E esse algo é buscarmos o seu reino e a sua justiça. Ou seja, nós muitas vezes queremos que nos seja acrescentado determinadas coisas sem buscarmos o seu reino e a sua justiça, sem buscarmos intimidade, sem buscarmos propósito. É interessante quando ainda há pouco o evangelista falou que muitas vezes as pessoas ficam ansiosas por causa do tempo de espera. Mas o tempo é algo que só nós humanos é que nos movemos no tempo. Deus não se move no tempo. O tempo dele é perfeito. O nosso é que às vezes é imperfeito quando queremos à nossa vontade. Então nós não podemos questionar a Deus o tempo dos seus propósitos. Não tem sentido. Como é que a peça de barro diz ao oleiro faz assim ou faz assado? A peça de barro não questiona o poder, o conhecimento e a arquitetura do próprio oleiro. Então nós muitas vezes mostramos exatamente a mesma incredulidade do que o povo que saiu do Egito, quando nós achamos que Deus deve fazer à nossa maneira, da forma que nós achamos. Eu acho que o tempo está a demorar, mas tempo para quem? Eu vou-lhe dar um exemplo. A Bíblia nos diz que Cristo nasceu num momento certo, num momento oportuno. Num momento oportuno para quem? No momento oportuno, na soberania de Deus. Eu não tenho que questionar o tempo da forma como Deus gera o tempo da forma que eu acho que é o meu próprio tempo. Eu entrei há algum tempo atrás num pequeno conflito que é, Senhor, pode um homem acima dos 50 anos ser perfeito e te servir no amor, na intensidade da sua juventude? E Deus levou muitas vezes a refletir sobre pessoas que verdadeiramente foram usados quando se cansaram de ser eles próprios. Então, o tempo também nos cansa daquilo que nós achamos que é justo para nós. Deus é que é a justiça, Ele é que conhece todas. Nós conhecemos tão pouco do nosso ontem, quase nada do hoje, e absolutamente nada do amanhã, mas Deus conhece todas as coisas. E quando nós o buscamos em sinceridade e intimidade, nós observamos que Deus se move no tempo para nos forjar, para nos edificar, para nós entendermos que no seu tempo tudo é perfeito. No centro da sua vontade, tudo é bom, agradável e perfeito. Como é que eu posso dizer que Deus não está a ser poderoso em minha vida e que está a demorar, quando a Bíblia diz que é bom que nós entendamos a estar no tempo que é bom, agradável e perfeito? Pode não ser agradável para nós, mas é agradável para Ele que nos conhece. Pode não ser perfeito para nós, mas é perfeito para o seu propósito, para os seus princípios. Nós muitas vezes nos esquecemos que nós somos servos. Eu gosto de ainda ir mais ao fundo da questão. Nós somos escravos do nosso Senhor. Nós somos escravos como alguém que não tem direito algum, mas pela graça do seu Senhor, Ele nos deu direito a todas as coisas. Então como é que nós podemos questionar o amor de Deus, a soberania de Deus, muitas vezes dizendo e desanimando, que a Bíblia também nos diz, tal como o evangelista estava a dizer, não devemos desanimar, pelo contrário, devemos nos edificar. E nós nos edificamos conhecendo o nosso Pai, conhecendo o nosso Cristo e conhecendo verdadeiramente e profundamente o Espírito Santo que habita em nós. Nós não somos órfãos, nós não estamos sós, nós temos alguém que nos revela todas as coisas. Então questionar o tempo perfeito de Deus é questionar a soberania do Espírito Santo em nossa vida, sobre nossa vida e no comando da nossa vida. Não existe tempo tardio. Deus nunca chegou tarde. Bem, para nós chegou tarde quando Jesus ressuscitou a Lázaro.
não é? As próprias irmãs disseram, Senhor, tu já devias ter chegado. Que história é essa? Que horas são no teu relógio, Jesus? Foi o que Marta e Maria disseram. Que horas são no teu relógio? Porque ele já está morto. Ele já cheira mal. E nós muitas vezes não queremos entender que há coisas para nós que quando cheiram mal, é aí que Deus vai operar. Porquê? Porque ele espalha a soberania da sua presença, ele espalha a soberania do seu conhecimento, ele espalha a soberania de todas as coisas. Que horas são no relógio de Deus? As horas são perfeitas, ainda que para nós possam ser imperfeitas, mas para ele é perfeito. Como é que nós vamos questionar Israel no Egito, um povo de promessa? Quem tem promessa não morre. Bom, foram 4 gerações em escravidão no Egito e tinham promessa. Não morre como? Não morre como? Porque eu sei que é polémico. Às vezes, eu não gosto de ser polémico, mas obrigatoriamente quando falamos a palavra temos que ser polémico. Aliás, os perseguidos são aqueles que vivem intensamente e com conhecimento da palavra. Ninguém que não é vida e não é luz é perseguido. Esqueça lá isso. Perseguidos são aqueles que conhecem os desígnios de Deus, que cumprem os propósitos de Deus, que estão no centro da vontade de Deus. Esses são perseguidos. Mas não são perseguidos por pessoas. São perseguidos por próprio Satanás. O espinho na carne de Paulo, eu nunca acreditei ser uma enfermidade. Eu acredito que Paulo era visado pelo inferno. Em tudo o que o homem fazia, o inferno caía em cima dele. Porquê? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ele buscava a realidade da profundidade de Deus. Era um homem de comunhão, um homem de intimidade, um homem de visão, um homem de estratégia. Era um homem sábio em Cristo. E como tal, é lógico que sofria perseguição. 430 anos no Egito, antes de ser libertado por Moisés. Não é muito tempo. Agora lá está a nossa análise, como humanos. Bom, 430 anos é muito tempo se nós formos a ver que o povo que esteve no Egito 430 anos caiu no deserto mortos pela sua incredulidade. Bom, se calhar 430 anos foi pouco. Porque eles... O evangelista, há uma coisa que mete muita confusão. Nos diz que o povo de Deus, depois de ver as 10 pragas, os milagres e o livramento poderoso de Deus, que Deus julgou o Egito para libertar o seu povo. Deus trouxe juízo e castigo ao Egito para libertar o seu povo. Diz-nos que o povo de Deus tinha saudades das cebolas e dos alhos do Egito. Bom, se isto a mim não me escandaliza e não for um ensinamento para mim, o que é que será ensinamento? Um povo em escravidão tinha saudades da comida do Egito. Porquê? Porque as saudades da comida do Egito os levava a banalizar o maná. Não é? Então nós banalizamos muitas vezes determinadas coisas da nossa vida porque não entendemos como o pão vivo que desce do céu, a palavra viva, o querer de Deus é magnífico e é sublime e é tudo aquilo que nós necessitamos de viver. Ele é soberano, Senhor do tempo e soberano em todas as coisas. Só temos uma missão, buscar o seu reino e a sua justiça e entender que a bênção corre atrás de nós e nos alcança. Esse é outro tema. Sou eu um caçador de bênçãos ou eu entendo que a minha obediência atrai a bênção de Deus sobre a minha vida? Quando eu pratico os princípios de Deus, quando eu semeio, a Bíblia diz que quer eu esteja acordado, quer eu esteja a dormir, a semente vai produzir fruto e esse fruto chegará às minhas mãos. O que é que eu tenho semeado então? Eu acho que não tenho colhido aquilo que está correto. Ok, o que é que tenho semeado? É que nós muitas vezes queremos a excelência de Deus e apenas semeamos a nossa mediocridade, o nosso medo, os nossos quereres, as nossas vontades e aquilo que às vezes verdadeiramente é importante para nós, mas não é importante para o Senhor. Amém. Eu quero agradecer por esse tempo, o irmão ter ofertado esse tempo, nos a palavra de Deus. E para finalizarmos, o irmão pode fazer uma oração para que a gente não caia no mesmo erro da maioria dos israelitas quando saiu do Egito, e somente 2. E que todos nós possamos estar dentro desse... Porque para Deus a quantidade é diferente da nossa, né? Para todos aqueles que buscam a Deus, a gente não ouça
no último dia, afasta de mim que eu não te conheço, mas que possamos ouvir a palavra do Senhor, entre e celebre junto comigo nas bodas do Cordeiro. Amém, amém, amém. Só aí a gente já termina já. Nós caminhamos para o alvo da soberana vocação, Sim, que é Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito Santo nos comprou, nós somos comprados e selados com o Espírito Santo, que nos garante que nós estaremos para sempre com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E que quando nós chegarmos diante dele, possamos ouvir dele que fomos diligentes naquilo que foi o seu chamado e a sua busca. Não apenas herdar a salvação como algo que foi conquistado por Cristo, mas herdarmos a salvação através da alegria do servir, de o amor, de o conhecer. E se nós passaremos toda a eternidade a conhecer a Deus, temos nós muitas vezes a ideia que conhecemos profundamente o Deus que a Bíblia nos revela, que a eternidade será para o conhecer. É um contrassenso. Então, Deus nos ama, nos abraça, nos desafia, não é para ficarmos desanimados muitas vezes na nossa caminhada, pelo contrário, nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez os irmãos que estejam a ver esta live se sintam desanimados. Oh, é a alegria do Senhor a nossa força. Talvez você esteja a passar por um momento complicado, mas entenda que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vivemos a vida e quero e creio de todo o meu coração que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que você pede ou aquilo que você pensa. Deus não conhece somente aquilo que você está a pedir. Deus conhece aquilo que está no mais íntimo do seu coração e que domina os seus pensamentos. Creia em Cristo, creia na palavra, creia nas promessas, creia no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o eterno que se move e que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Creia, porque nós temos um Pai de amor, um Pai que nos abraça, que se alegra connosco e que nos leva a desafios que nós nunca pensamos e que jamais entrou na nossa mente os planos que Deus tem para a nossa vida. Creia no melhor de Deus. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta live. Obrigado pela vida do evangelista Marcos, que o Senhor esteja a edificar a sua vida, o conhecimento profundo da tua palavra. Move o Pai de acordo com o teu espírito e que haja cada vez mais um mover da tua graça no conhecimento da tua palavra. Faz o Pai um servo de excelência, um servo de vida, de luz, bom perfume de Cristo na nação para onde o Senhor o levou. Pai, que a Grã-Bretanha, que o Reino Unido seja impactado pelo ministério do teu filho e do teu servo. Pai, desafia-o cada vez mais no seu coração para o propósito de excelência que o Senhor tem para a sua vida. E, Senhor, eu oro em nome de Jesus por todas as pessoas que estão a ver esta live, que ouviram toda esta live. Pai, nós sabemos que o Senhor tem abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Vem com a tua graça, vem com o teu amor, cura nesta hora, Pai, cura feridas emocionais, cura também feridas físicas, que o Senhor venha restabelecer a saúde mental, psíquica, a saúde corporal dos teus filhos e, Senhor, desafia cada um daqueles que estão nesta live para uma íntima comunhão contigo, para uma procura profunda da tua graça e do teu poder. Senhor, nós queremos ser frutíferos e sabemos que ser frutíferos é estarmos em Cristo. Senhor, desperta em nós amor pela tua palavra, um amor genuíno pelo teu querer, pela tua obra, pela tua vontade. Edifica, Senhor, a nossa vida, estimula-nos a caminharmos em fé, a crescer em fé, muda o nosso interior, Pai, que os frutos do teu Espírito sejam abundantes em nossa vida, muda o nosso interior para que possamos impactar o nosso exterior nesta Europa, tão rica de dinheiro e tão vazia da tua presença. Eu te peço em um nome poderoso de Jesus, querendo de todo o meu coração, o teu Espírito faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, que este dia seja um dia de renovo, de alegria, de bênção, de graça, de transformação, mas acima de tudo operante no teu Espírito para todos aqueles que estão a ver esta live, no nome de Jesus. Amém.